No jantar, minha irmã olhou para o meu filho e disse: algumas crianças já nascem atrasadas. Depois riu. Meu filho pousou o garfo em silêncio. Eu respondi: atrasadas? Tipo você e seus filhos, que ainda estão morando na minha casa e comendo as minhas compras. Ela congelou. Minha mãe sussurrou: por favor, não faz isso. Mas eu já nem queria ter aquele jantar. A semana tinha sido longa, e eu estava cansada de fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Mesmo assim, minha mãe insistiu. Disse que seria bom ter uma noite em que todos se sentassem juntos e agissem como uma família. E porque eu ainda acreditava, de forma meio tola, que manter a paz valia alguma coisa, eu concordei. Arrumei a mesa, cozinhei comida suficiente para um pequeno exército e chamei todo mundo. Minha filha, Ila, me ajudou a servir os pratos, enquanto meu filho Jesse ficava quieto à mesa, rolando o celular. Ele tem 12 anos, é calado, sensível, um pouco atrasado na escola, mas está tentando. Ele é doce, se importa com as pessoas e é meu. Então, quando minha irmã, Aron, se virou para ele e disse, com a maior naturalidade, como se estivesse comentando o tempo: algumas crianças já nascem atrasadas, e ainda riu, tudo dentro de mim gelou. Jesse não disse nada. Apenas pousou o garfo. Meu pai tentou mudar de assunto. Minha mãe me lançou um olhar desesperado, mas eu não ia deixar passar. Atrasadas, eu disse. Tipo você e seus filhos, que ainda estão na minha casa comendo as minhas compras. Aron ficou imóvel. Os olhos se arregalaram, como se eu tivesse dado um tapa na cara dela. Minha mãe sussurrou: por favor, não faz isso. Mas já estava feito. Deixa eu voltar um pouco. 3 meses antes, o marido da Aron tinha expulsado ela de casa. Pelo visto, ele não aguentava mais o drama, os gastos e a forma como ela tratava todo mundo como se lhe devesse algo. Ele me ligou chorando. Eu deixei ela se mudar para minha casa com os 2 filhos, achando que seria por algumas semanas, no máximo um mês. Dei o quarto de hóspedes, liberei espaço nos armários e até montei um cantinho de estudos para as crianças na sala de jantar. Ela nunca se ofereceu para pagar nada. Nem a comida, nem as contas, nem o papel higiênico que os filhos dela consumiam como se fosse água. Enquanto isso, eu e meu marido cobríamos tudo, e ela saía para fazer compras. Sapatos novos, salão de beleza, bolsas caras que não precisava. Quando perguntei como ela estava bancando isso, ela deu de ombros e disse que nossos pais estavam ajudando. Descobri depois que eles mandavam dinheiro toda semana. Dinheiro que ela não usava para alimentar os filhos, mas para manter as aparências. E eu engoli tudo. Fiquei dizendo para mim mesma: tudo bem. É temporário. Vai passar. Até o dia em que ela zombou do meu filho na minha própria mesa. Aron tentou levar na brincadeira. Disse que eu estava exagerando, que era só uma piada. Eu olhei direto nos olhos dela e falei: se você é tão engraçada assim, talvez devesse alugar um clube de comédia em vez de morar no meu quarto de hóspedes. Silêncio. Os filhos dela pararam de comer. Os meus abaixaram o olhar para os pratos. Minha mãe se levantou e disse: não precisava chegar a esse ponto. Meu pai murmurou algo sobre o momento errado. Então Aron disse algo que quase me fez jogar o prato que eu estava segurando. Ela falou: bom, se é um fardo tão grande, talvez você nem devesse ter oferecido ajuda desde o começo. Fui até a cozinha, desliguei o fogão e disse apenas: beleza. Então considere isso um aviso. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Minha mãe disse que eu estava sendo dramática. Meu pai falou que eu estava piorando a situação. Aron já estava de pé, gritando que não tinha para onde ir. Os filhos dela choravam. Jesse saiu da mesa em silêncio e foi para o quarto. Eu disse a ela que tinha até o fim do mês para se virar. Que eu ajudaria com o primeiro mês de aluguel, mas só isso. Eu tinha terminado. A briga ficou alta o suficiente para um dos vizinhos me mandar mensagem perguntando se estava tudo bem. Não chegou a virar agressão física, não naquela noite, mas passou perto. E quando tudo acabou e todo mundo foi dormir, eu me sentei na lavanderia e chorei até 2 da manhã. Eu não fazia ideia de que aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, Aron agiu como se nada tivesse acontecido. Estava na cozinha,
tomando café em uma das minhas canecas, mexendo no celular, enquanto meu marido e eu arrumávamos as crianças para a escola. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento, só silêncio, como se a cena do jantar fosse um pesadelo de outra família. Notei que os filhos dela também estavam estranhamente quietos. Não tocaram no café da manhã que ela fez só torrada com geleia e evitavam contato visual. Minha filha, Ila, me lançou um olhar quando percebeu. Não precisávamos dizer nada. Nós duas sabíamos que algo tinha mudado. Naquele dia, meu marido me mandou mensagem: "Você está bem? Tem certeza disso?" Eu respondi: "Sim. Eu precisava fazer isso. Não vou voltar atrás." Aaron tinha até o fim do mês. Depois disso, estaria fora. Mas havia algo estranho em todo aquele dia, como se a própria casa tivesse começado a rejeitá-la. Ela batia portas mais forte. Deixava pratos sujos na pia de propósito. Uma vez, até esqueceu de buscar os filhos na escola, mesmo sendo a vez dela. Quando eu lembrei, ela respondeu algo como: "Ah, desculpa. Não sabia que agora eu era sua babá não paga." As coisas pioraram rápido. Minha mãe me ligou 3 vezes naquela semana, sempre tentando apaziguar. Dizia que Aaron estava passando por um momento difícil, que não quis dizer o que falou, que talvez eu estivesse projetando porque o Jesse estava com dificuldades na escola. Quase dei risada. Minha irmã morava na minha casa, comia minha comida, deixava os filhos destruírem minha sala enquanto eu trabalhava em 2 empregos só para manter as contas em dia. E eu ainda era acusada de estar projetando. Então aconteceu algo que levou tudo a outro nível. Numa sexta-feira, cheguei mais cedo do trabalho. Normalmente isso não acontecia. Tinha trocado o turno com uma colega. Entrei pela garagem em silêncio, pensando em surpreender a Ila e talvez levá-la para tomar um sorvete antes do jantar. Ela tinha sido forte durante tudo isso. Uma verdadeira guerreira. Mas, quando abri a porta da sala, ouvi vozes no andar de cima. Congelei. Era a voz da Aaron e a risada do meu marido, não uma risada casual. Havia algo errado nela. Eu nem respirei. Subi as escadas em silêncio, caminhei pelo corredor até a porta do quarto de hóspedes. Ela estava entreaberta. O que vi fez meu estômago afundar. Eu não precisava ver tudo. Não precisava ouvir mais nada. Eles estavam próximos. Próximos demais. E ele não se afastava. Minha visão embaçou na mesma hora. Dei um passo para trás. Não conseguia pensar direito. Não gritei. Não chorei. Não disse uma palavra. Desci as escadas como se estivesse em transe. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me segurar no corrimão para não cair. Esperei na cozinha. 5 minutos, 10, nem lembro. Então Aaron desceu sozinha, como se nada tivesse acontecido. Ela não me viu ali até chegar no meio da sala. Perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ela fez uma cara de quem tentava decidir se mentia ou fingia que não entendia. Então eu vi. Aquele meio sorriso arrogante, satisfeito. Foi aí que eu perdi o controle. Avancei nela, agarrei seu cabelo e a arrastei em direção à porta da frente. Ela gritava, me chamava de louca, dizia que eu tinha perdido a cabeça. Eu não me importava. Não parei. Abri a porta e a empurrei para fora, na varanda. Depois me virei, voltei para a cozinha e dei um soco no rosto do meu marido com tanta força que senti um dente dele ceder sob meus dedos. Ele nem tentou se defender. Ficou ali, sangrando, em choque. Eu não disse nada. Apenas apontei para a porta. À meia-noite, todos tinham ido embora. Ela, os filhos dela, ele, tudo. Depois que bati a porta naquela noite, a casa inteira pareceu errada. Eu não dormi. Fiquei sentada na sala, com as luzes apagadas, encarando nada enquanto o relógio do micro-ondas avançava minuto a minuto até a madrugada. Minhas mãos ainda doíam de tanto bater nele. Meu peito ainda estava pesado por tê-la arrastado para fora da minha casa. Mas eu não me arrependia. Não sentia culpa. Só um vazio enorme. Na manhã seguinte, Ila não fez uma única pergunta.
Por volta das 7, ela entrou no meu quarto, subiu na cama e deitou ao meu lado, sem dizer nada. A cabeça no meu ombro, a respiração calma. Aquilo me quebrou. Quase comecei a explicar. Quase disse: seu pai não vai voltar. Mas as palavras eram cruas demais, adultas demais. Ela tinha só 10 anos. Como dizer a uma criança de 10 anos que a tia, com quem pintava as unhas e assistia desenhos nas manhãs de fim de semana, estava se envolvendo com o pai enquanto eu fazia turnos extras para manter aquela casa funcionando? Então eu apenas disse que ficaríamos bem, que por um tempo seria só nós. Ela assentiu. Acho que, no fundo, ela já sabia. Mais tarde naquele dia, Jesse chegou da escola e perguntou se o pai tinha viajado. Eu disse que sim, uma viagem curta. Ele não questionou, mas continuou lançando olhares para a porta do quarto de hóspedes, como se aquele silêncio também estivesse incomodando ele. Os filhos de Aaron não vieram se despedir dele. Ninguém veio. E, mesmo que o Jesse não demonstrasse muito, eu sabia que aquele silêncio também tinha cavado um pequeno buraco no peito dele. Aquela semana foi brutal. A casa estava mais silenciosa do que jamais tinha sido. Eu costumava sonhar com silêncio. Com 6 pessoas debaixo do mesmo teto, o silêncio tinha virado um luxo. Mas, quando finalmente o tive, não parecia paz. Parecia que algo tinha sido arrancado de dentro das paredes. Minha mãe me ligou 3 dias depois. Era claro que ela já tinha falado com Aaron. Eu conseguia ouvir a tensão na voz dela, o conflito no tom, como se não quisesse acreditar, mas soubesse demais para fingir. Contei a verdade. Não tudo, mas o suficiente. Ela ficou quieta por um bom tempo e depois perguntou se eu estava bem. Eu disse que não sabia. Então ela falou algo que eu não esperava: Grace, você não precisava ter expulsado as crianças também. Eu respondi que não expulsei. Expulsei Aaron. Ela é que escolheu levar os filhos. Eu não toquei nas coisas deles. Não joguei nada fora. Nem levantei a voz para eles. Mas eu não ia deixar ela ficar. Não depois do que vi. Ela me perguntou se eu tinha falado com meu marido desde então. Eu não tinha. Não queria. No dia seguinte, tirei meio período de folga no trabalho e fui à minha primeira sessão de terapia. Foi estranho sentar na frente de alguém que não sabia nada sobre mim e tentar explicar por que eu estava desmoronando sem parecer que tinha enlouquecido. Mas a terapeuta foi calma. Ouviu sem interromper. E quando contei sobre o garfo do Jesse pousando em silêncio no jantar, sobre a risada idiota da Aaron, sobre o bilhete que encontrei depois no meu travesseiro que dizia apenas você sempre se faz de vítima, com a letra dela, ela não se abalou. Disse que a raiva era normal. Que a traição dói mais quando vem de pessoas que você protegeu. Mas não era só traição. Era humilhação. Eu deixei Aaron morar de graça sob o meu teto. Alimentei os filhos dela. Acobertava quando o filho dela se metia em confusão na escola. Emprestei meu carro quando ela disse que o dela não funcionava. Estiquei meu pescoço por ela uma vez atrás da outra, e ela me pagou se enfiando na cama com a única pessoa em quem eu mais confiava. Naquele fim de semana, comecei a juntar as coisas que tinham sobrado. O shampoo dela no banheiro de hóspedes, o material escolar das crianças ainda em cima da mesa da sala de jantar. Uma meia solitária na lavanderia que não era minha nem da Ila. Eu não conseguia jogar aquilo fora, mas também não conseguia olhar. Então coloquei tudo dentro de uma grande caixa plástica e deixei na garagem. Então, no domingo, algo estranho aconteceu. Eu estava subindo as escadas quando vi que a porta do quarto de hóspedes, a mesma que eu tinha fechado dias antes, estava aberta. Eu não tinha mexido nela e não havia ninguém em casa. Entrei devagar, meio esperando encontrar o quarto vazio, mas a cama estava recém-arrumada. E ali, dobrado com cuidado sobre o travesseiro, estava um dos cardigãs da Aaron, o bege, de grife, aquele que ela nunca deixava a filha usar. Ele não estava ali no dia anterior. Eu tinha certeza disso. Debaixo dele havia um pequeno pedaço de papel, 2 palavras escritas com a letra dela: você vai se arrepender. Eu não sabia se ria, gritava ou chorava. Verifiquei todas as portas, todas as janelas. Nada estava quebrado. Nada tinha sido arrombado. Não sei como ela entrou.
Não sei quando. Mas naquela noite tranquei todas as portas da casa. E dormi com um taco de beisebol ao lado da cama. Nunca contei a ninguém sobre o cardigão ou o bilhete. Nem para minha terapeuta, nem para minha mãe, nem mesmo para minha melhor amiga, Marlene, que desde a briga no jantar vinha dizendo que eu devia cortar a família inteira da minha vida. Eu simplesmente amarrei tudo dentro de um saco de lixo, como se fosse lixo nuclear, e joguei numa caixa de doações ao lado de um posto de gasolina caindo aos pedaços. Nem usei a caixa perto do Target da minha casa. Dirigi 25 minutos até o outro lado da cidade. Não queria que ninguém conseguisse rastrear aquilo até mim. Eu sei que parece loucura, mas quando você vê uma pessoa que deveria te amar parada no seu quarto, com as mãos do seu marido nas costas dela, e depois encontra o casaco dela dobrado com cuidado no quarto de hóspedes uma semana depois de tê-la expulsado, alguma coisa dentro de você se quebra. Eu comecei a trancar tudo. Troquei até o código da garagem. Dormia com o taco de beisebol ao lado da cama e disse a Ila que era só porque eu tinha visto um guaxinim. Ela não acreditou, mas também não perguntou mais nada. Por alguns dias, ficou tudo quieto. Achei que talvez aquilo tivesse acabado. Talvez ela só quisesse me assustar uma última vez e agora tivesse desaparecido de vez. Então a escola ligou. A assistente da diretora parecia cautelosa. Disse que a Ila tinha se envolvido em um pequeno desentendimento no recreio. Outra menina tinha falado algumas coisas, Ila ficou chateada. Nada físico, mas acharam que eu deveria saber. Fui buscá-la mais cedo. No carro, perguntei o que tinha acontecido. Ela ficou olhando pela janela e disse, bem calma, a Maia falou que minha tia disse que você é louca. E que o papai não foi embora. Você fez ele ir. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Perguntei se ela acreditava nisso. Ela balançou a cabeça imediatamente, mas disse como se fosse para me assustar, como se soubesse que aquilo ia doer. Naquela noite, quando os dois já estavam na cama, fui até a garagem e puxei a caixa plástica de armazenamento. Eu não tinha tocado nela desde que joguei todas as coisas da Ron ali dentro. Cadernos velhos, material escolar dos filhos dela, algumas roupas. Pensei que talvez tivesse deixado passar algo da primeira vez. Alguma pista de como ela tinha entrado na casa. Ou talvez eu só precisasse confirmar para mim mesma que ela realmente tinha ido embora. Eu estava mais ou menos na metade daquela bagunça quando encontrei. Enfiado dentro de uma pasta rosa que tinha sido da filha dela. Um envelope, com meu nome escrito na frente em marcador preto grosso. Dentro, havia páginas impressas. No começo, achei que fossem só recibos, mas então olhei com mais atenção. Eram cópias dos meus extratos bancários, capturas de tela de conversas por mensagem entre mim e meu marido, recortadas e posicionadas de um jeito que fazia parecer que eu escondia coisas. Um print de uma transação no Venmo que fiz para um colega de trabalho no ano passado, quando paguei o almoço dele, circulado em vermelho. Uma impressão de uma mensagem antiga em que eu desabafava com uma amiga sobre o quanto estava exausta e como, às vezes, queria fugir de tudo. Cada item estava rotulado, destacado, organizado. Ela estava juntando sujeira, tentando montar uma narrativa. Fiquei sentada no chão frio da garagem por um bom tempo, tentando entender qual tinha sido o plano dela. Ela estava pensando em ir à justiça para tentar a guarda dos meus filhos? Estava tentando sabotar meu casamento antes mesmo do caso começar? Ou se preparando para fazer o papel de vítima caso eu algum dia me voltasse contra ela? Então me lembrei da vez em que ela perguntou, com toda naturalidade, se eu tinha seguro de vida. De quando se ofereceu para cuidar da minha correspondência enquanto eu estava fora da cidade no ano passado. De quando pediu a senha do meu celular, só por precaução, caso precisasse usar o Wi-Fi. Eu achava que ela era só curiosa demais, talvez um pouco entediada. Agora eu via que ela estava jogando um jogo longo, enquanto eu nem sabia que estava participando. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dizia, você não vai atender ele. Isso não é justo. Sem nome, sem assinatura. Fiquei encarando a tela, o coração disparado. 20 segundos depois, chegou outra, você não pode fingir que isso nunca aconteceu. Tudo tem consequências, Grace. Eu não respondi.
Apaguei as mensagens, tirei prints antes, bloqueei o número e foi aí que reparei no horário. Ela tinha enviado aquela mensagem 10 minutos antes. 10 minutos antes de eu sequer tocar na pasta. Ela sabia que eu ia encontrar aquilo. Queria que eu encontrasse. E, naquele instante, eu entendi, aquilo não tinha acabado. Nem de longe. Porque Aaron não tinha levado só minha confiança ou minha casa. Ela estava planejando desmontar a minha vida inteira, peça por peça. E ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte ao dia em que encontrei o envelope, acordei antes do sol nascer. Quase não dormi. Toda vez que fechava os olhos, vi Aaron sentada à minha mesa, rindo com meu marido, minha filha, meu filho, como se pertencesse ali, como se aquilo fosse dela. Liguei no trabalho dizendo que estava doente, sem nem fingir tosse. Eu não devia explicação a ninguém. Preparei os lanches das crianças como sempre, dei um beijo nos dois e, assim que saíram de casa, peguei minhas chaves e dirigi direto para a casa dos meus pais. Não para chorar, nem para gritar. Só para ouvir a verdade. Minha mãe atendeu a porta de roupão, segurando um pedaço de torrada pela metade. Piscou, como se não estivesse surpresa nem um pouco. Passei por ela sem dizer nada. Meu pai estava na cozinha, tomando café e assistindo ao noticiário, como se o mundo não tivesse acabado de se partir ao meio. Olhei para os dois e perguntei, sem rodeios, vocês sabiam? Eles não perguntaram do que eu estava falando. Aquele silêncio durou talvez 5 segundos antes de minha mãe dizer que Aaron tinha comentado estar preocupada comigo. Que eu estava sobrecarregada, fazendo coisa demais, que ela tinha medo de eu entrar em colapso e que alguém precisava estar pronto para intervir. Não achamos que fosse nada sério, ela disse. Desviou o olhar enquanto falava. Meu pai ficou encarando o café, como se quisesse desaparecer dentro da xícara. Então era isso. Aaron vinha plantando sementes havia meses, talvez ainda mais tempo. Eles não sabiam de tudo, mas sabiam o suficiente. O bastante para terem me avisado. O bastante para perceberem que algo estava errado. Saí de lá sem dizer mais nada. No caminho de volta, meu celular vibrou com uma mensagem da Marlene. Ela tinha me enviado um TikTok de uma mulher falando sobre irmãs narcisistas que se escondem atrás da máscara de vítima. Encostei o carro e liguei para ela. Contei tudo. Não em pedaços vagos como antes. Contei desde o começo. Ela não hesitou, vamos queimar isso tudo. Naquela noite, depois que a Ila foi dormir na casa de uma amiga e o Jesse se trancou no quarto com os fones de ouvido, sentei à mesa da cozinha e escrevi a verdade. Comecei a digitar e não parei. Não foi dramático nem emocional. Foi uma confissão direta, em tópicos, de tudo. A noite em que Aaron se mudou para minha casa. O fato de ela nunca ter pago nada. As vezes em que zombou dos meus filhos. O dinheiro que recebeu dos nossos pais e gastou consigo mesma. O caso que teve com meu marido debaixo do meu teto. E então a parte que eu ainda não tinha contado a ninguém, o envelope com provas falsas, os prints, as mensagens fora de contexto, a tentativa dela de me fazer parecer fora de controle. Quando terminei, anexei fotos, o envelope, os documentos, o bilhete dela. Você vai se arrepender de tudo. Então enviei tudo no grupo da família estendida. Todos, primos, tias, tios, amigos da família, pessoas que Aaron tinha manipulado para acreditarem que ela era pobre mãe solo, sofrida, maltratada pela irmã cruel. Apertei em enviar, desliguei as notificações e fui fazer o jantar. Não levou nem 10 minutos. Minha prima Nick me mandou mensagem no privado, não acredito que eu defendi ela. Ela me mandou mensagens estranhas no ano passado sobre você. Disse que você era instável. Achei que fosse só desabafo. Meu Deus! Depois disso, o grupo explodiu. Alguns estavam furiosos. Outros, constrangedoramente quietos. Um dos meus tios disse que tinha dado dinheiro para Aaron 2 vezes naquele ano para ajudar com compras, só para vê-la postar fotos de um fim de semana no spa. Meu pai tentou defendê-la. Disse que ela estava sob estresse, que não teve intenção de machucar ninguém. Isso durou 5 minutos, até alguém jogar no grupo uma foto do nosso churrasco de dia do trabalho. Aaron e meu marido sentados lado a lado, a mão dela na perna dele, o sorriso dele confortável demais.
Uma foto que eu nunca tinha visto antes. Eu não disse mais nada no grupo. Deixei que eles mesmos desmontassem tudo. Quando a conversa finalmente esfriou, já passava da meia-noite. Eu estava sentada na cozinha, no escuro, quando Jesse desceu segurando o tablet. Ele me olhou como quem já tinha ouvido alguma coisa. Perguntou se o pai algum dia ia voltar para casa. Eu disse que não. Não adoçei a verdade. Não inventei desculpas suaves sobre problemas de adultos. Disse que o pai dele tinha quebrado algo entre nós, que não era culpa dele nem da Ila, e que não era algo que pudesse ser consertado. Ele assentiu devagar e então disse: eu ainda amo ele, mas acho que nunca mais vou conseguir confiar. 12 anos. E, de algum jeito, ele resumiu tudo melhor do que eu jamais conseguiria. Ele não chorou. Eu também não. Ficamos ali por um tempo, comendo cereal direto da caixa, em silêncio. Depois que ele voltou para o quarto, guardei o cereal, lavei a louça e levei o lixo para fora. Foi a primeira noite em que a casa não pareceu pesada. Mas eu sabia que ainda vinha algo, porque Aaron estava quieta. E ela nunca fica quieta por muito tempo. Foram 6 dias. 6 dias de silêncio absoluto da Aaron. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma visita surpresa, nenhum post falso nas redes sociais fingindo que estava se curando ou se afastando de pessoas tóxicas. Só silêncio. Eu achei que a explosão no grupo da família teria provocado uma reação imediata. Ela sempre foi rápida no controle de danos, mais rápida ainda na vingança. Mas dessa vez, nada. E foi isso que me deixou nervosa. Então o e-mail chegou. Era da conta do meu marido. Uma única frase: por favor, não conte toda a história para Ila. Deixe eu ser o pai dela. Fiquei encarando aquilo por muito tempo. Deu um nó no estômago. Não porque ele não merecesse ser cortado, mas pela audácia de pedir moderação. Depois de tudo que ele fez, depois do que eles fizeram. Eu não respondi. Encaminhei o e-mail para Marlene, que me respondeu na hora, audacioso da parte dele achar que ainda tem voto em alguma coisa. Naquele fim de semana, marquei uma sessão com minha terapeuta e perguntei algo que ainda não tinha dito em voz alta. Disse que achava que queria contar a verdade para Ila. A verdade inteira. Não só sobre o pai dela, mas sobre Aaron, sobre tudo. Ela não se apressou em responder. Perguntou por quê. E eu disse que, quanto mais tempo eu continuasse acobertando os dois, mais parecia que eu era a única protegendo minha filha, enquanto eles continuavam jogando nos bastidores. E eu tinha razão em me preocupar. Porque no dia seguinte, o Jesse chegou da escola com algo na mochila. Um papel dobrado. A princípio, achei que fosse dever de casa. Então vi a letra da Aaron. Era um bilhete curto, bagunçado, claramente escrito às pressas. Diz para sua mãe que eu sinto muito por as coisas terem terminado assim. Nunca quis machucá-la, mas ela sempre foi a preferida. Isso não é culpa sua. Espero que um dia ela me perdoe. Sentei com força na beirada do sofá. Não foram as palavras que me assustaram. Foi o fato de que ela tinha conseguido chegar até ele, pela escola, por algum colega, deixado aquilo em algum lugar para ele encontrar. Eu ainda não sei como. Mandei mensagem para a escola imediatamente, dizendo que, se ela aparecesse perto de qualquer um dos meus filhos, eu queria ser avisada. Não dei detalhes, mas deixei muito claro que ela não era bem-vinda perto deles. Depois, naquela noite, sentei os dois e contei tudo. Falei primeiro com a Ila, só os fatos, que a tia tinha traído minha confiança, que o pai dela tinha tomado uma decisão terrível e que, naquele momento, eles não eram pessoas seguras. Não entrei em detalhes gráficos, mas também não menti. Ela chorou não muito, mas o suficiente para partir meu coração de novo e depois disse: você devia ter me contado antes. Eu sabia que tinha algo errado. Foi pior não saber. Foi aí que percebi que eu não estava apenas protegendo ela ao esconder a verdade, eu também estava ensinando a não confiar nos próprios instintos. O Jesse sentou no chão e não disse nada no começo. Depois se levantou, foi até a cozinha e jogou o bilhete da Aaron no lixo, sem dizer uma palavra. Mais tarde naquela noite, depois que os dois foram dormir, escrevi mais uma mensagem no grupo da família estendida. Só mais uma.
Disse que tinha conversado com as crianças, que estávamos nos curando, que eu não responderia mais perguntas e não precisava de conselhos, mas que agradecia a quem escolheu acreditar em mim. A maioria respondeu com corações. Alguns disseram que estavam orgulhosos de mim. Na manhã seguinte, dei entrada na papelada final do divórcio. Desde então, tem sido silêncio. Um silêncio do tipo que vem depois de um incêndio, quando tudo ainda cheira a fumaça, mas não há mais nada para queimar. Comecei a caminhar com a Ila depois do jantar. O Jesse voltou para a terapia. Eu até fui a uma aula de pintura na semana passada, só para ver se conseguia ficar numa sala cheia de estranhos sem sentir que estava sendo observada. Consegui. Alguns dias ainda acordo com raiva. Em outros, sinto que perdi anos que não posso recuperar. Mas não estou mais assombrada. Nem meus filhos. Aaron e meu ex desapareceram do mapa depois do colapso no grupo da família. Tenho certeza de que ainda estão tentando contar a versão deles em algum lugar, mas isso já não importa. Porque agora tudo o que importa está sob o meu teto. E, desta vez, ninguém passa da